todos. Vocês esperando aqui, eu esperando lá fora, fazendo hora, para não chegar muito adiantado. Eu coloquei na cabeça que era 9h30, e eram 9 horas, então peço desculpa, tá bom? A culpa não foi deles, não. Muito bem, então, por gentileza, aqui. Só para nós acompanharmos ali a programação, não é? Tá bom? E, em primeiro lugar, questão mediunidade, como todos nós sabemos, é até difícil da gente fazer um esquema, devido à quantidade de assuntos que tem na mediunidade. Aí nós recordamos, quando o André Luiz interessou muito pelo estudo da mediunidade, e ele, conversando com o instrutor, ele disse: eu vou te apresentar uma pessoa, quer dizer, um espírito, né? Uma pessoa, que ele vai te elucidar acerca da mediunidade. E o André Luiz ficou encantado com a sabedoria do rapaz. E era novo, né? Desencarnou novo. Aí ele notou e disse para o André: André, eu quero fazer uma colocação aqui. Apesar dos 400 anos que eu estudo mediunidade, não precisa nem falar mais nada, né? Cada vez que nós analisamos algo da mediunidade, descobrimos coisa nova. E o Emmanuel assevera para nós que nós temos uma reunião mediúnica aqui, né? Vamos supor, na sexta-feira. Os mesmos elementos assentados aqui, né? O livro para estudar ou não, que na próxima sexta-feira, quando nós voltarmos, não tem nada igual mais. Nenhum dos fenômenos que ocorreram nessa sexta vai acontecer na outra. E que nós temos por obrigação, levarmos todos os fenômenos que ocorrerem para casa, para estudarmos durante a semana. Agora, depois nós vamos procurar aí com lanterna para ver se nós encontramos alguém que faz isso, né? Tudo bem, Paulo? Então, em primeiro lugar, o Evangelho na educação da mediunidade. Não é isso? Agora, nós, não sei bem como que nós vamos colocar. É que a questão da educação na mediunidade, na maioria das vezes, nós precisamos educar o médium do que a mediunidade em si, não é isso? Mas tudo bem, ela também merece alguma coisa. Agora, assim, rapidamente, o Evangelho, não há necessidade de nós comentarmos muito. Nós vamos colocar aqui o Evangelho como o Novo Testamento, né? Que traça as diretrizes para nós. Agora, ele é indispensável. Nós tivemos em um encontro no Espírito Santo e guardamos isso como lição. Não guardamos a mensagem, que ela é um pouco extensa, mas o final da mensagem do Camille Flammarion nós guardamos. É que ele disse que os fenômenos mediúnicos e o estudo da doutrina espírita, o que mais aprofundado que seja, poderá nos levar às estrelas. Mas quem poderá nos levar a Deus é só o Evangelho. E Emmanuel, aqui nesse livro Consolador, ele vai falar quase igual. Ele disse que a doutrina espírita pode formar filósofos extraordinários, mas que na hora da prova ele fraqueja porque não tem o Evangelho. Se não tiver o Evangelho. Então, para nós notarmos a importância do Evangelho. Não é que nós estamos querendo desvalorizar a doutrina, não, porque sem ela nós sentimos dificuldade de interpretar o Evangelho. Quanto maior conhecimento nós tivermos da doutrina espírita, mais fácil será
extrair o espírito da letra do Evangelho. Nós vamos dar um pequeno exemplo. As pessoas que estudam, mais ou menos, nós não estamos falando em aprofundar nada, não. Mesmo na periferia, estudar o perispírito, a questão do perispírito, que é a doutrina espírita que traz para nós, e quando ler a passagem lá dos reis magos, das estrelas, que encaminhou, que orientou os reis magos, né? Que veio um espírito em forma corpórea de uma pomba e pousou no ombro dele, nós temos maiores facilidades de entender do que aqueles que não têm o estudo do perispírito. Entenderam? Só no item que o perispírito toma a forma que o espírito queira. Tá bom? Evangelho. Quando referimos a palavra educação, que parece que nos próximos estudos, naturalmente, vamos ter que focar também a questão da educação, né? Que ela é primordial em tudo. Nós temos que nos educar em tudo. E isso tem uma coisa interessante, que o médium participa de uma reunião de educação mediúnica. Tempos e tempos. Né? Agora, só que ele tem que promover essa educação 24 horas por dia. Procurar se educar. Agora, nós vamos colocar aquilo que o Livro dos Espíritos coloca para nós, assim, de uma maneira sucinta, que a educação é um conjunto de hábitos, que nós colocamos aqui um item para nós falarmos. É um conjunto de hábitos, só que tem que não define se é hábitos felizes ou hábitos infelizes. André Luiz, já descobrindo isto, através da nossa vivência. Então, lá no livro Sinal Verde, ele tem um capítulo, né, que vocês recordam, que ele coloca quantos hábitos, lembram? O imensidade de hábitos, não vamos falar quantidade. Imensidade de hábitos infelizes que nós temos que substituí-los. Entendeu? E isto é primordial na doutrina, aliás, na mediunidade. E na mediunidade, nós falamos sempre, né? Sempre, é uma tônica da nossa vida, falar sobre faculdades mediúnicas. Ah, porque o fulano de tal tem a faculdade mediúnica tal, fulano de tal tem a faculdade mediúnica tal, e tal, e tal. E isso me despertou a curiosidade. E eu fui olhar mais fundo um pouquinho, o que quer dizer faculdade. Aí abriu um leque para mim, me auxiliou muito, quando fala para nós que faculdade é a possibilidade de. Entenderam? Possibilidades que nós trouxemos e que falamos que é faculdade. Agora, elas são tão importantes que nós vamos desenvolvendo as nossas faculdades, que estão em estado latente lá no princípio inteligente, e começamos a desenvolvê-las até, né, não sabemos até quando. Essa é a questão da faculdade. Quando nós fixamos a nossa mente em algo fixo, aí o nosso companheiro André Luiz fala que, como é que fala, Paulo? O que mais? Monoideísmo. O que quer dizer? Ideia fixa. Aí sabe o que está acontecendo conosco? Estamos atrofiando as faculdades que já desenvolvemos. Elas estão paradas. Aí quando chega num certo ponto, porque Deus não precisa nem discutir, né? A sabedoria de Deus, né? Deus é tão sábio que eu vou regredindo, fisicamente falando, né? Fisionomicamente, fisicamente, até um certo ponto. Daquele ponto para trás, Deus não permite que eu caia mais. Aí eu tenho que retornar.
Aí vou retornando, colocando as faculdades que já estavam desenvolvidas a trabalhar outra vez. Entenderam a importância da faculdade, que é a mediunidade? Agora, quando chegamos no mundo espiritual, de acordo com as nossas necessidades, aí podem, né, nos orientar para trazermos um tipo de mediunidade. Aí é quando o nosso codificador fala que a mediunidade radica no organismo do ser, que ela é programada e preparada lá, e nós viemos executá-la aqui. Né? Agora, quando falamos em médium e mediunidade, nós estamos generalizando, porque todos nós, de alguma maneira, nós somos médiuns. Né? Falar de mediunidade perto do Paulo Pina, por exemplo, é uma intranquilidade, viu? Então, o Evangelho, nós, para não esquecermos, nós anotamos aqui. Evangelho é a boa nova. E é um roteiro seguro para nós. Não é não. É o roteiro seguro para nós. É o Evangelho. Sempre quando perguntavam ao nosso companheiro Chico, Chico, o que há de novo? Ele respondia, o Evangelho. Ele é sempre novo para nós. O Emmanuel comenta, para aqueles estudiosos, que todas as vezes que eu abrir o Evangelho e estudar a parábola do bom samaritano, eu vou extrair algo novo. Todas as vezes. Né? Então, é como diz a veneranda, ela, numa palestra, o André Luiz esperando a conclusão, e ela parou. Eu diria assim, no meio do caminho, né? E André, então, questionou a dona Laura, o que aconteceu? Não, André, é normal. Ela falou aqui para nós que ela não sabe quem falou a primeira palavra do Evangelho e não sabe quem vai falar a última. Então está sempre em aberto para nós comentarmos. Tá bom? Agora, nós não viemos aqui para falar sozinho também, não. E outra coisa, se eu disser alguma coisa aqui, fora o Evangelho e a doutrina, e vocês detectarem, aí tem uma notícia ruim para vocês. É que eu sou responsável pela palavra 100%. Se vocês detectaram que há algo errado, e não tentaram ajudar, não digo assim, né? Tem a maneira, né, Paulo? Tem a maneira de nos alertar, de nos ajudar. Na hora de eu pagar, eu vou pagar 50 e vocês 50. Não sei se vocês concordam. Muito bem. Aí, vamos olhar que eu anotei aqui uma coisa que eu achei interessante. Eu comentei com meu genro, que eu gosto muito de comentar com ele. Ele não é igual eu, não. Ele é ponderado, ele é calmo, né? Raciocina muito. Aí ele trouxe uma apostila para mim de mediunidade, né? E a apostila é o item mediunidade com Jesus. Aí eu olhei umas 3 coisinhas lá na apostila, extraordinária. Eu já tinha 2 delas escritas no meu papel, que seria indispensável para nós, né? É mudança repentina de comportamento do médium. Existe isso, Paulo? O médium muda assim? Na sua opinião, por quê? O que está acontecendo? Eu não estou entendendo, ainda não adquiriu o hábito. O hábito. Fundamental. Aí. Alguém tem alguma ideia a mais? Porque a do Paulo Pino é a única, não é? Não. Está em aberto para todo mundo, né? Entenderam? Aí tiramos. Ah, não escutou não? Repete, Paulo, para mim repetir para ele. Você me
Não, mas repete que eu vou repetir para eles, é a sua palavra. Ah, tem aqui? Liga aí. É que o Manel é muito assim, carinhoso com todos nós, né? Mas quem está aprendendo somos nós. Na realidade, a questão da mudança do comportamento, ela refere-se que ainda nós não sedimentamos os hábitos. E, naturalmente, nós ainda flutuamos muito com as influências que chegam até nós. Porque todo o processo de influência é com base dentro da nossa intimidade. Espírito obsessor nenhum vai alterar o nosso comportamento se nós não oferecermos correspondência na intimidade. Então, o processo de educação é uma luta. É um dia a dia, como o Manuel está batendo na tecla. E aquela questão 685 do Livro dos Espíritos. Aí, começou. Fala para nós sempre isso. Começou, tá vendo? Aí o Manuel vai falar. Aqui? O quê? Bom, muito bem. Aí eu vou ler para vocês duas passagens pequenas, né? Para ter a noção do que é que o Paulo Pina nos ajudou. Aqui na mudança repentina de sintonia, né? Disse-lhes ele: e vós, quem dizeis que eu sou? Está em Mateus, nem vou perguntar ao Paulo, né? Porque senão vai me humilhar outra vez. Mateus 16:15. Disse-lhe ele: e vós, quem dizeis que eu sou? E Simão Pedro respondendo disse: tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Nota para vocês verem que coisa extraordinária, né? E Jesus respondendo disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Através da mediunidade dele, ele foi auxiliado, porque ele talvez em si ele não tivesse essa condição, mas pela sintonia que ele estava com um amigo espiritual, né? Aí revelou para ele, e Jesus descobriu naturalmente e falou que não foi o sangue nem a carne que revelou isso, e sim o meu Pai que está nos céus. Agora, e Pedro, tomando-o de parte, começou a respondê-lo dizendo: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isto. Veja bem em que ele foi tocado. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, tu me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Agora, nós não sabemos se foi logo após, né? Falam que 4 horas após, mas pode ser um dia, pode ser 2, não é? É essa sintonia. Agora, vocês têm ideia em que Pedro baseou para ter essa reação? Querendo tirar Jesus do caminho dele, da missão dele, dizendo, aqui eu vou repetir, Simão, porque não te revelou o sangue e a carne agora. Para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Ele, porém, voltando, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, que me serve de escândalo. Entenderam? E Pedro estava com a melhor das intenções, dizendo para ele, né? Aqui, tu és o Cristo de Deus vivo, né? E Pedro, tomando de parte, começou a responder: Senhor, tem compaixão de ti, de modo nenhum te acontecerá isto, né? Então nós achamos, é uma opinião particular,
que Pedro foi tocado no sentimento que ele tinha de amor por Jesus e transformou em sentimentalismo. Ele não soube dosar aquele sentimento de carinho, de amor que ele tinha por Jesus, né? E queria que Jesus não fosse lá na cidade onde ele iria cumprir a sua missão, porque estava sujeito a acontecer algo de ruim com ele. Então nós notamos, né, essa diferença, e eu posso falar na prática, porque eu convivi com a minha esposa, uma médium, né, com uma mediunidade muito ostensiva, e não assumiu a mediunidade assim como eu acho que ela deveria ter assumido, né? Ela tinha um livre-arbítrio. Nós convivemos 46 anos e eu notava como que ela era. Teve um dia que eu cheguei do trabalho, do Mercado Central, com umas frutas na mão, um embrulho. E nós tínhamos assim um murozinho que separava a copa da cozinha. Aí eu pus o braço assim e ela vinha da geladeira com uma vasilha de feijão, fazendo o almoço. Aí, mas também, olha o que eu perguntei. Veja só, parece que um também me intuiu, né? Apesar de eu ser um casco de jacaré duro. Aí eu perguntei assim, ô filhinha, que isso era de vez em quando, viu? Filhinha, o que você acha da vida? Para quê? Não sei para onde foi a panela de feijão. Ela falou palavras que ela nunca pensava na vida dela em dizer. A vida é uma desgraça. A vida... Aí eu caí em mim, falei, o que eu fiz? Olha a mudança repentina. Né? Entra na faixa do companheiro, principalmente médium, que acontece muitas vezes, ela participar na sexta-feira da reunião. Aí um espírito vai ter que comunicar lá na sexta. Eles anexam a ele na segunda com ela, ou com ele, com o médium. Aí olha a vigilância que o médium tem que ter na área da educação para ajudar. Quando ele vai para... Na hora que o dirigente vai conversar com ele, ele já pode estar muito mudado. Não pode, Paulo? Ou não? Entenderam? Então, essa mudança repentina. Cadê o meu companheiro ali do gráfico? Opa! Hoje eu tenho secretário, tá vendo? Professor Manuel. Oi! O nosso aprimoramento na educação mediúnica, ela está ligada à nossa caminhada evolutiva, né? Está, olha. A evolução entra em tudo. Entra em tudo. Por isso que eu, mas o Sobral, tivemos analisando uma questão da evolução, né? O primeiro item que nós deveríamos abordar quando estudamos evolução 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, é para nos ajudar dentro de casa. É isso que ela falou. Lá em casa éramos 9. Tinha algum com a evolução igual? Não tinha. É para nos ajudar. Porque muitas vezes eu espero algo doar e ele não tem condições de dar. E eu exijo. Porque o B tem com facilidade. É uma questão de evolução. Né? Eu encontro com pessoas na rua, descasca a banana, come e joga a casca no chão. É o hábito que ele tem. Agora pode ir lá que ele faz isso na casa dele. Joga, tanto faz na casa como na rua, como em qualquer lugar. É isso? Então é uma questão de evolução. E esta evolução, ela é tão lenta que nem parece que nós estamos evoluindo. Nem parece. Né? Pergunta, quantos anos você tem de doutrina? 30 anos, 40 anos. Aí eu penso, mas você ainda faz isto? É isso?
Agora, para o meu anjo de guarda, eu estou bom demais. Eu já evolui muito, porque ele está acompanhando a minha trajetória. Se alguém questioná-lo, ele vai dizer, você está falando isto? É porque você não conheceu ele ontem. Se você conhecesse, você ia saber que ele melhorou muito. Entenderam? Senão nós desanimamos, né? Porque ela não é tão aparente assim, não. Ela é muito lenta, como diz Emmanuel. Se uma estrada de 2.500 quilômetros, ela é feita metro a metro. E um edifício de 100 andares é tijolo por tijolo. Não chega ali e joga 10 tijolos, né? É por isto que ela é sólida, resistente e nós não regredimos. Senão teríamos possibilidade de regredir, né? O outro gráfico. Ô, companheiro. Aqui, Paulo. Aí, fatos mediúnicos do Velho e Novo Testamento. Nós não vamos nos apegar muito, demorando, nessas duas questões. Mediunidade no Velho e Novo Testamento. Porque se eu parar aqui e perguntar a vocês sobre mediunidade no Evangelho, eu acho que nós podemos ficar 2 dias aqui falando. Entenderam? De tantos fenômenos mediúnicos que encontramos no Velho e no Novo Testamento, principalmente. Porque quando perguntaram ao Chico algo do Velho Testamento, não vamos contar o fato, aí ele disse, nós estamos mais familiarizados com o Novo Testamento. Apesar de Emmanuel assegurar para nós que o Velho Testamento é a base de tudo. E ele tem até uns dizeres que parece ser até poético. Eu me encantei com ele. Ele disse, o Velho Testamento é a súplica dos homens a Deus. E o Novo Testamento é a resposta de Deus aos homens. Olha que coisa maravilhosa, né? Então, ele não deixa de dizer que o Velho é a base de tudo. Começou tudo lá. Apesar de Jesus vir e trazer alguns algo novos para nós analisarmos, né? Muito bem. Aí vou olhar aqui, ainda nessa minha apostila, que nós anotamos aqui, que eu achei extraordinário. No Velho Testamento. Não, aliás, aqui é no Novo. Desde o dia da ressurreição gloriosa do Cristo, isso é de Emmanuel, a humanidade foi considerada digna do intercâmbio com a espiritualidade. Por quê? Aí ele fala, o Velho Testamento proibia as relações com o mundo espiritual. Entretanto, Jesus aliviou as determinações de Moisés, vindo ao encontro dos discípulos saudosos. Desde essa hora inesquecível, estava instituído o movimento de troca entre o mundo físico e o espiritual. Entenderam? Aí veio amenizar, porque todo mundo sabe que Moisés, né, proibiu. E Allan Kardec também, ele sentiu a necessidade de moralizar os fenômenos mediúnicos, né? Por isso que nós temos o Evangelho segundo o Espiritismo, tratando assim do aspecto moral para nós, né? Para olhar um pouco a questão dos fenômenos. Agora, outra coisa, que vocês vão saber de onde está. Aqui está no Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 4. Os outros também têm. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. E, mais embaixo, nós vamos ter, através do Pentecoste, foi estabelecida a era da mediunidade.
alicerce de todas as realizações do cristianismo através dos séculos. Aí Emmanuel comenta que o Pentecoste foi o maior acontecimento mediúnico que existiu na Terra até hoje. O Pentecoste. Um fenômeno extraordinário. E ele comenta algo que nós não tínhamos na mente. É que para cada idioma teve um espírito para falar. Porque lá tinha muitas pessoas, né, de outros países, e ouviram uma mensagem, cada um na sua língua pátria, que aconteceu no Pentecoste, não é isso? Aí agora vamos uma coisa no Velho. Deixa eu ver se eu acho aqui. E nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei toda a carne, sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos terão sonhos. Aqui é Atos 2,17, mas foi tirado do Joel. Lá no Velho Testamento, Joel é que vai falar isso para nós, né? Que depois, no Atos dos Apóstolos, tem embaixo que nós vamos saber de onde foi extraído. Tá bom? Esse aqui eu achei muito bonito. Através do Pentecoste foi estabelecida a era da mediunidade, alicerce de todas as realizações do cristianismo através dos séculos. Veja a importância da mediunidade. Gente, vamos analisar aqui dois pontinhos. A importância da mediunidade. Falam para nós que os conhecimentos do plano espiritual, até André Luiz, foi um. Do André Luiz para cá, foi outro. Agora, olha o cristianismo em si. Até o Chico Xavier, foi um. Depois do Chico, é outro. Já estamos começando a realizar o nosso trabalho. Estamos começando a ditar normas morais para o mundo. Por isso é que fala que o Brasil é o coração do mundo, que é um dos órgãos mais importantes e é a pátria do Evangelho. Tá bom? Vamos abrir um parênteses que às vezes alguém está querendo comentar aí alguma coisa, né? Ninguém? Tem um ditado que fala lá na roça, né? Quem cala... Então, aí, obrigado. Vamos no outro. Paulo, por favor. Colocar aqui assim, viu? Não, você que ensina é melhor, eu acho. Deus lhe pague. Paulo, tá sem. Se você quer fazer, faz o serviço direito, Paulo. Olha, a fita está aí. Eu dei o companheiro aí. Aqui, Paulo, ó. É porque isso aqui é muito liso. Coloca em cima, Paulo, talvez fique melhor, né? Então, nós temos orientações do Evangelho na mediunidade. É isso que é o item aí. Você sabe o que aconteceu um dia comigo? Eu fui falar sobre o óbolo da viúva pobre. Aí peguei o gráfico em casa, correndo, peguei o carro e... Aí cheguei lá, anunciei e coloquei o primeiro gráfico lá, e eu vi todo mundo assim. Aí eu falei, oh meu Deus, será o que está errado? Tem alguma coisa errada. Aí quando eu olhei lá no quarto, estava escrito, o espírito imundo... Era passagem do espírito imundo e eu tinha colocado o óbolo da viúva pobre lá, né? É que
O envelope estava certo, mas os gráficos lá dentro não estavam certinho, né? Bom, nós temos tempo até as 4 horas da tarde, viu, Paulo? Você pode ficar cegado, que não tem problema nenhum, né? Bom, aí quando nós falamos lá da educação, aqui nós vamos, né, ser ajudado mais uma vez. Por quê? As orientações do Evangelho na mediunidade. Se nós fôssemos trazer aqui as orientações do Evangelho na mediunidade, vocês já pensaram? Parece que ele de capa a capa, né, traz orientações para nós, porque todos nós somos médios, aqui não estamos falando para um médio especificamente, é aquele que vê, aquele que ouve, aquele que transporta, aquele que sente, aquele, né, genérico. Então, orientações para todos nós. E para eu não esquecer, aqueles que lidam na mediunidade, centros espíritas, presidente de centro, dirigente de reunião, assistente na reunião mediúnica e médiuns, não precisa basear mais do que no final desse livro, do Consolador. Emmanuel tratando da mediunidade. Gente, tem coisas aqui maravilhosas para nós, que é um roteiro, orientação para o médium. Agora, se nós não fizermos o que ele está mandando hoje, o que vai acontecer? Amanhã, nós vamos ter que fazer. Por que não começar hoje? Eu não consigo amar o inimigo, mas eu posso perfeitamente, né, trabalhar, encontrar com ele. Tem um inimigo meu ali, eu lidar com ele no auditório, né? Eu fico sabendo, tem uma festa na casa do fulano. Aí eu pergunto, fulano de tal vai? Vai, então eu não vou. Ora, a minha felicidade fica restrita. E nós viemos aqui para nos libertar, né? É como o Leão trabalhou muitos anos, explicando para nós vinculação e desvinculação. Agora só tem uma coisa, o único caminho que me leva a desvincular, eu vou deixar em aberto. Hein? Perdoar. É o amor. Não existe outro caminho para nós desvincularmos. O que acontece conosco? Casamos ou juntamos, não tem importância nenhuma, é a mesma coisa de casar, né? A mesma coisa. Casamento é só para questões materiais, né? Você quer falar? Não só por causa do amor, mas o amor incondicional, né? Meu amigo, mas quando eu falo amor, é amor. Não é amor do Paraguai, não. Sim, Manuel. Sabe onde aqui? Eu queria pedir que, se alguém tiver que falar alguma coisa, que peça o microfone, porque senão lá fora ninguém escuta. Fica aquele vazio, a gente não sabe o que perguntou, o que comentou, nem nada. Tá bem? Tá bom, obrigado. O chefe falou, você sabe, né? Apesar de nós sermos muito ainda indisciplinados, né? Nós estivemos no Wagner fazendo uma mensagem lá, um estudo, e o assunto foi amor. Aí eu peguei uma mensagem de Emmanuel, estudamos o amor puro, que é o que ele abordou ali para nós, né? Aí a moça me perguntou, assim na frente, você, Manuel, e o nosso amor então é o quê? Aí a outra fez isso e falou, do Paraguai. Aí eu guardei, eu aprendi. Nosso amor não pode ser do Paraguai, né? É meio quê? Meio falsificado, né? Meio interesseiro, meio assim e tal, não é isso? Tá bom? Então, orientações do Evangelho na mediunidade. Mudança de hábitos, que nós falamos lá, né?
Agora, tem um provérbio, não sei se é provérbio ditado, que as pessoas falam, que a voz do povo é a voz de Deus. Então, se uma pessoa chegar perto de mim e falar, não, você está muito irritado. Aí outra vem e diz, mas você está muito irritado. Ó, é Deus falando através dela. É um hábito que eu tenho, que é irritação. Eu tenho que levar isso a sério. Ainda tem outra coisa. Eu acho que a maioria é capaz de não aceitar, não. Mas eu vou aventurar. Se começar a nos chamar, por exemplo, você lembra do fulano de tal? Ah, aquele camarada é um cachorro sem vergonha. Ah, aquele camarada é um cachorro. Toma cuidado, porque se a minha vida condizer com a do cachorro, quando eu chegar no mundo espiritual, eu transformo em cachorro. Todo mundo riu, mas não aceita não. E às vezes está caminhando para lá. Vocês lembram aquele fato da loba? Né, Bal? Quando ele reciclou por 3 vezes, você é uma loba, você é uma loba, você é uma loba, a vida dela era semelhante à vida de uma loba. Aí o que aconteceu com ela? Transformou-se numa loba. E André Luiz ficou olhando para ela, esperando ela voltar a ser um ser humano. E ela não voltou. Aí ele questionou o instrutor. Né? Ela não vai voltar? Vai. Mas não sabemos quando. Enquanto ela não mudar. Entenderam? Enquanto ela não mudar a trajetória de sua vida, a sua maneira de agir, de ser, ela vai permanecer como uma loba. É ela que tem que fazer o trabalho. Então, os hábitos infelizes, né, que nós carregamos, é um problema sério na área da mediunidade. Por exemplo, aqui nós colocamos, combater os vícios físicos e morais. Por quê? Eu não sei bem se dentro da área da psicologia, se tiver alguém aí na área da psicologia, para nos ajudar nessa área, né? É que, enquanto é um hábito, é mais fácil de combater. Depois que transforma num vício, aí é mais sério. Né? Eu tinha um companheiro, meu cunhado, que ele tinha o hábito de fumar. Mas só que ele só fumava quando nós íamos pescar. Ele comprava 10 pacotes de cigarro, íamos pescar 4 dias, 5 dias. Quando terminava, ele pegava o cigarro, dava para um daqueles colonos da roça, né? E chegava em Belo Horizonte, não fumava. Olha bem, e isso me inculcou, né? Quer dizer, ele tinha o hábito de fumar na pescaria, mas não tinha o vício, não tinha transformado em vício. Depois que transformou, aí a coisa fica mais difícil para nós combatermos, né? E aqui nós temos os vícios físicos e morais, que todo mundo vai saber diferenciá-los, né? Esse é hábito físico e esse é um hábito, um vício moral, aliás, não é hábito, é um vício moral e um vício que nos atrapalha fisicamente, tá bom? Quem poderia citar? Ah, tem que ter um microfone, né? Eu lembrei, né, Paulo? Não, o Paulo fala. Ah, ele está querendo se escapulir. Quem poderia falar para nós que seja um hábito, um vício físico? Tem que passar o microfone, Paulo. O físico e o moral, para nós sabermos, né? Deixar claro aqui que a diferença de ser físico e moral. Por gentileza. A gente está lembrando que Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, tem um capítulo, no capítulo 20, fala sobre o hábito. Então, Emmanuel começa o seguinte: o hábito é uma esteira de reflexos mentais acumulados, operando constante indução à rotina.
Trocando em miúdos, todos nós somos um conjunto de hábitos. Tudo aquilo que fazemos pela primeira vez chama-se experiência. A partir do momento que começamos a repetir essa experiência, torna-se um hábito, que quando é bom é chamado de virtude, mal é chamado de vício. Então aí cada um vai definir para si o que é virtude, o que é vício, tanto no aspecto físico quanto moral. Então, digamos, eu tenho o hábito da maledicência. É uma virtude ou um vício? Para mim é virtude. Eu gosto de fofoca, eu gosto da maledicência. Para mim é virtude. Para você que é mais evoluído, vai falar que é um vício. E aí, sucessivamente. Então é algo que diz respeito a cada qual. Tanto o vício você faz do hábito, do cigarro, da bebida, do tóxico, mas tem da maledicência, da mentira. É um hábito. Virtude ou vício? Aí cada um responde para si se é virtude. Mas eu acho que a maledicência nós já tiramos da nossa vida. Eu acho que já, né? A maledicência já tiramos, né? Mentira. Não, mentira eu não digo, porque eles falam que tem a mentira caridosa, né? Não é isso? É a mentira caridosa. É. Agora, é como dizia mamãe lá na roça, benza, ó Deus, né? Benza-te Deus, né? Na memória, né? Como que recorda assim claramente para nós. Muito obrigado pela participação. Então, combater os vícios, né? Agora, vocês querem ver uma coisa? Não quer dizer que seja, não. Porque uma pessoa me perguntou assim, muito eufórico, Manuel, tem uma pessoa aí provando que o Chico é Kardec? E eu fiz uma inimizade por isto. Tinha uma pessoa, não posso nem falar o nome, tinha uma pessoa no auditório e eu estava falando sobre reencarnação, estava dentro do tema. Aí uma pessoa me perguntou, ô, Manuel, na opinião do senhor, o Chico é Kardec? Eu falei assim, quem sou eu para ter uma opinião? Quem sou eu? Né? Agora, tem uma linha de raciocínio de pessoa que se nós indagássemos aqui, ia acontecer a mesma coisa. Né? Quer ver? Tem alguém aí que concorda que o Chico é Kardec? Levanta a mão. Ué? Não. Olha lá atrás, está vendo? Agora eu chamo o companheiro lá, e vou brigar com ele e provar. Aí ele falou, mas não prova, não? Eu falei, ninguém provou até hoje que existe a alma. Nenhum cientista provou até hoje. Dizem que tem um prêmio, né, fabuloso para quem provar científico. Agora eu que vou provar que o Chico é Kardec. Aí eu falei, olha, tem uma linha de raciocínio que prova para ele que o Chico é Kardec, por isso, isso e isso. Tem outra linha de raciocínio que não concorda, que as características são diferentes. E eu tenho um amigo na União Espírita Mineira, que ele me permite dizer o nome, nem vou falar aqui, né? Me permite dizer no nome, que ele tem 18 comprovações que o Chico não é Kardec. Aí o companheiro levantou do auditório, estava na terceira fila assim, ó, e até hoje está sumido. Eu não defendi nada, é porque ele escreveu diversos livros, diversas páginas e tal, provando que o Chico é Kardec. Não é isso? Para nós. Então, é esta dificuldade que nós temos, né? Então, esses hábitos que ele explicou para nós, né? A maledicência consegue fazer uma coisa que vocês talvez não aceitem. É que a maledicência me leva à desencarnação prematura. Concordam ou não? Concorda não, né, Paulo? É meio duro, né? É meio difícil. Sabem por quê? Quando nós saímos do mundo espiritual, vocês já ouviram falar que nós saímos para viver 40 anos, 50, que é programado? Ela 40, outros 50, outros 100. Apesar de que tanto acontece de pessoas irem fora do tempo, como acontece também de pessoas ficarem além do tempo.
Agora, o Sobral defendia uma tese que a espiritualidade só dá mais 5 anos. Aí o Divaldo falou que já está completando 10. Eu não sei, né? Entenderam? Aí saímos com fluido vital para me acobertar 50 anos. Agora, toda a energia que eu gasto, desnecessariamente, não é recomposta. Desencarna 100 pessoas, eu hoje vou ser muito caridoso. Desencarna 100 pessoas, 90 é suicida. Estou sendo caridoso, hein? Didaticamente, né? 90% é suicida. Né? André Luiz reagiu lá, quando passou lá no umbral, e gritaram, suicida, 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 né? E ele não concordou, quando chegou lá no Henrique de Luna, que foi o médico que o examinou, né? Ele defendeu a mesma tese. Eu não sou suicida porque eu ainda sinto o gosto da injeção na boca e sinto as picadas dela, que eu busquei me recuperar da doença. Né? Aí explicou a ele lá e ele concordou que ele era realmente um suicida. Então nós diminuímos a vida falando mal do outro. E o mais grave é que às vezes não temos coragem de falar com a pessoa, falando pelas costas. É duplo. Por quê? Porque a pessoa não está para se defender. Não é isso? Então, esses vícios aceleram todos eles, seja o moral ou o físico, que ataca mais o físico, por exemplo, a bebida alcoólica, né? Ataca o físico de uma maneira que Emmanuel comenta que geralmente o alcoólatra, na próxima reencarnação, ele vem com empeços cerebrais. Por quê? Ataca muito o cérebro, né? A questão da dosagem de álcool muito grande. Tudo bem. Mas esses ainda, eu acho que tem muitas pessoas que deixam de fumar, de beber, de tal. Agora, deixar de falar da vida dos outros é um atrativo para a gente. Nossa Senhora, é difícil. Né? Bom, agora ele falou para nós lá, que é uma pena que ele não vai poder repetir, né? Porque não está com o microfone, é a questão das virtudes. Aí nós colocamos aqui, além de nós combatermos os nossos vícios, nós temos por obrigação de aperfeiçoar as nossas virtudes. Agora, por que aperfeiçoá-las? Na ideia de vocês. Por quê? Porque nós já trouxemos todas as virtudes em estado latente em nós, quando éramos princípio inteligente. Elas não entraram na caminhada, não. Elas já estavam lá. Eu que vou desenvolvendo de acordo com o quê? Com os meus conhecimentos. Por isso que o conhecer, né, é tão divulgado. É uma das asas que irá nos levar ao Pai, é conhecer. Emmanuel disse, vou falar com as minhas palavras, né? Para mim será um valor extraordinário quando eu transformar a palavra eu creio por a palavra eu sei. Por quê? Querem ver? Nós tínhamos um companheiro temos um companheiro de doutrina, João Francisco, e ele, uma certa época, nós interessamos muito, ele e mais um, que era o Godoy, para estudarmos os mecanismos das coisas. Olha a importância de estudarmos um mecanismo. Né? Por exemplo, esse meu relógio cai aqui no chão. Aí eu faço assim, ele parou. Aí eu entrego para ele, que é um relojoeiro. Ele vira para mim e diz, não tem problema não, calma. Desmonta o relógio, né? A peça para cá, a peça para distribuir tudo. Quebrou isso assim, nós temos que substituir.
Olha a fé que ele carrega de consertar o relógio. Porque ele conhece o mecanismo do relógio. Isso é para isso é para aquilo, isso é para aquilo outro. Não é? E os espíritos nos alertam. Mecanismo da mediunidade, mecanismo do passe, mecanismo da prece, nos ensinando para nós estudarmos os outros mecanismos, como que funciona, mecanismo da reencarnação, mecanismo, né, tão complexo da mediunidade, para nos ajudar. É isso. Aí eu quero dizer que as virtudes já vieram intrinsecamente no princípio inteligente. Começamos a desenvolver uma, né? Igual os 5 sentidos, eu não sei, o Paulo é capaz de guardar, né? Os 5 sentidos, desenvolvemos um sentido quando éramos isso, o segundo sentido como era isso e tal, né? Até chegarmos no tato, na visão e etc. Tal. Cada época, mas já trouxemos a tal de faculdade, a possibilidade de vir a enxergar, a possibilidade de vir a ouvir, né? Aí já de acordo com as possibilidades nossas. Agora então aqui é aperfeiçoar as virtudes que possuímos. Todos nós já temos agora, mesmo sem microfone, que eu repito, cita uma virtude, que você acha que é uma virtude? Paciência. Mas ela foi não. Você não podia deixar essa para depois, não, gente. Porque eu tenho uma história da paciência para contar. A impaciência me deu prejuízo até financeiramente. Se eu contar para vocês, vocês vão entender. Né? Ele lá vai lembrar. Lembrei, ele lá vai lembrar. Eu, por exemplo, eu era atacadista, né? No Mercado Central. E ele era um freguês meu lá, do meu cunhado, nós conhecemos lá no Mercado Central. Aquilo ali é velho, viu? É mesmo? Aí eu gosto de brincar com ele, que eu conheci ele pobre. Né? Agora piorou um pouquinho, né? Bom, aí o que nós fazíamos? A pessoa me comprava 10 caixas de laranja e eu pegava um bloco, tínhamos um bloco, né? Como esse livro aqui, um bloco, e punha lá, vale 10 caixas de laranja, dia tal, tanto, e o freguês assinava. E nós ia guardando aqui. Na segunda-feira eles chegavam e tanto eu ia lá pagar, como eu tinha para receber. Aí o que acontecia? O freguês assinava um vale para mim e eu ia lá cobrar dele. Primeira, segunda vez. Na terceira vez eu rasgava o vale, jogava lá e não voltava lá mais. Bom, peraí. Né? Não voltava mesmo, de jeito nenhum. A paciência não dava. Aí eu comecei a pedir a Deus, nas preces, para me ajudar na paciência. Aí caí na bobagem de abrir o Consolador como título Paciência. Aí fui ler o que Emmanuel me ajudava, né? Aí Emmanuel disse, eu li só o princípio. A paciência é própria de quem muito ama. Falei, então agora descobri. Por que eu não tenho paciência. Agora, em vez de desenvolver a paciência, eu tenho que desenvolver o quê? O amor. Aí pego o Evangelho segundo o Espiritismo. Lá no capítulo 19, a fé que transporta a montanha, aí fala lá para nós, se você não tiver fé, que amor tereis? Não é a fé que dá o amor? Aí eu desanimei, falei, deixa eu fui mexer com eles lá, para desenvolver a paciência. Além dela mandar eu desenvolver o amor e a fé, não tem jeito. A dosagem de amor está sempre calculada de acordo com a fé que eu tenho, queiramos aceitar ou não. Então, aí fica aqui, né, para nós aperfeiçoarmos essas virtudes,
preocuparmos com elas, né? Todas as virtudes. A paciência é uma delas. Alguém poderia dizer outra? Mas é só bom no último. A humildade é fácil, né, gente? Nós tiramos de letra, né? Tiramos de letra. Agora, por que as mulheres têm maiores facilidades de desenvolver as virtudes? Não vai aqui um elogio, não. Porque depois eu vou contar uma mensagem de Emmanuel que botou vocês, mulheres, bem complicada. Entenderam? Por que as mulheres têm maiores facilidades de desenvolver as virtudes? Porque elas tiveram a oportunidade maior de desenvolver o amor. Porque é uma tese que eu vou deixar no ar aqui para estudo, né? Não é para polêmica nem nada. Porque quando Deus criou almas acentuadamente femininas e almas acentuadamente masculinas. Agora cada um vai colocar uma dosagem. Acentuadamente, para você seria quanto? Pode falar você falar mais de 50 já está certo. 100%. Quanto? 100%. Não, aí não é acentuadamente. Aí, eu não estou falando, aí é completamente. Aí é completamente. Acentuadamente, né? Zé Geraldo, acentuadamente, você aventuraria dizer um tanto? 55? Eu ainda acho pouco. Não seria acentuadamente, né, gente? 70? Concordam? 80? Agora eu vou perguntar à senhora. A senhora é uma alma feminina, acentuadamente feminina. A senhora tem 80% de possibilidade de desenvolver o sentimento de amor, não tem? A senhora tem 20% de masculinidade. Agora eu pergunto, com esses 20% que a senhora possui de masculinidade, que é tido como o símbolo da razão, não é? A mulher é o símbolo do sentimento, o homem é o símbolo da razão, simbolicamente falando. Com esses 20%, a senhora pode desenvolver a razão ou não? Para que vir no corpo de homem? Para que vir no corpo de homem para desenvolver a razão? Agora, aquele homem, aquela alma masculina, que não aproveitou os 20% que ele tem, ou 30% para desenvolver o amor, naturalmente, ele vai ter que inverter os papéis, né? Mas eu acho que obrigatoriamente não. Eu continuo masculina, ela continua feminina. Nós chegamos no mundo espiritual, conhecemos a veneranda, uma alma feminina. Nós conhecemos o Clarence, uma alma masculina, né? Agora Jesus, eu não sei, porque vocês vão falar que já ultrapassou, tudo bem, né? Jesus não pode trazer, como Emmanuel respondeu, né? É você que defende a tese das almas gêmeas. Quem seria a alma gêmea de Jesus? Aí ele disse, não é justo trazermos a figura do mestre para as nossas considerações aqui, né? Compará-los com A, com B e com C. Isso aí não é admissível para nós. Agora vamos olhar duas questões do Consolador, nessa orientação do Evangelho. Que é a questão 387 e 388. Nós vamos ler só um pedacinho, né? Já não desanima não. Médium tem necessidade? Tem? Qual é a maior necessidade do médium? A pergunta. Qual a maior necessidade do médium? Aí Emmanuel responde. A primeira necessidade do médium é evangelizar-se a si mesmo, antes de se entregar às grandes tarefas doutrinárias. Antes. Olha, se
um grupo num centro espírita fizeram um estudo desse livro, no final, onde trata de mediunidade, eu duvido que eles terão coragem de abrir uma reunião mediúnica. Eu duvido. Entenderam? Primeiro, Emmanuel vai falar que poucos centros espíritas têm condições de ter uma reunião mediúnica. Poucos. Aí, pensam bem, a primeira necessidade do médium é evangelizar-se a si mesmo antes de se entregar às tarefas doutrinárias. Para outros eventos, não há necessidade de tanto, mas para o intercâmbio mediúnico, necessita. Né? Pois, de outro modo, poderá esbarrar sempre com o fantasma do personalismo, em detrimento de sua missão. Nós encontramos uma senhora que tínhamos tempo que não encontrava, nós direcionamos a ela um grupo, ela anexar nesse grupo para ser ajudada na área da mediunidade. Aí nós perguntamos a ela como que estava bem a mediunidade e os trabalhos. Aí ela virou e disse, eu larguei aquele grupo, mano. Falei, largou? Por quê? O dirigente teve a coragem de um dia colocar outra médium na minha cadeira. Afastou do grupo. Afastou do grupo. Afasta, aí diz Emmanuel que transforma em borboleta. Pousa aqui, pousa ali, pousa lá, pousa lá. Não queremos dizer com isso que ela não possa sair do grupo, né, gente? Tudo tem uma lógica a obedecer, né? Poderá esbarrar sempre com o fantasma do personalismo em detrimento de sua missão. É isso? E a 388. Nos trabalhos mediúnicos, temos de considerar igualmente os imperativos da especialização. Já pensaram nisso? Especialização, o que quer dizer isto? O que quer dizer uma especialização, Paulo? Aí agora você vai ter que falar, Paulo. Está com ele aí. Não, fala você que está com um. Então pronto, qualquer um. Tornar-se um conhecedor do assunto e executar com esmero. E se você especializar, por exemplo, em consertar relógio, o que acontece se você especializar? Continuar aperfeiçoando, entendeu? Você não estará, como você começou a falar, mais capacitado do que outros? Mais capacitado, torna-se conhecido, mais procurado. Entenderam? Aí é a pergunta. Nós não sabemos se Emmanuel vai concordar de especializar na mediunidade ou não, até então, né? Aí ele responde para nós. O homem do mundo, no circo de obrigações que lhe competem na vida, deverá sair da generalidade para produzir o útil e o agradável. Sair da generalidade já começou a apoiar o assunto, né? Na esfera de suas possibilidades individuais. Em mediunidade, devemos submeter-nos aos mesmos princípios. O homem enciclopédico em faculdade ainda não apareceu, senão em germe, nas organizações geniais que raramente surgem na Terra. E temos de considerar que a mediunidade somente agora começa a aparecer no conjunto de atributos do homem transcendente. Só agora começa a aparecer, né? A especialização na tarefa mediúnica é mais que necessária, e somente de sua compreensão poderá nascer a harmonia na grande obra de vulgarização da verdade a realizar. Um dos objetivos, quem poderia falar para nós qual é o objetivo primeiro da mediunidade? Apesar de ter outros, não vamos generalizar aqui, fixar. Divulgar o Evangelho. Evoluir. O intercâmbio.
Estão errados? Não, não estão errados. Mas o primeiro item da mediunidade é provar a imortalidade da alma. Entenderam? Quem estão respondendo essas perguntas? Aí se eu perguntar ao Paulo, ele vai me humilhar outra vez, né? Mas vou aventurar. Quem está respondendo essas perguntas? Apertou, Paulo? Apertou? Então tudo bem. Né? Não começou, não foi assim a codificação lá com Kardec? Quem está respondendo essas perguntas? Não foi, Paulo? São os Espíritos superiores. Os espíritos. Espíritos superiores que trabalharam nessa resposta. Quem estão respondendo essas perguntas? Os espíritos. Aí Kardec perguntou, e o que é espírito? Né? A palavra não era conhecida. Aí responderam para ele, a alma de quem viveu na Terra. Aí Kardec criou um algo que eu fico encantado com essas coisinhas pequenas. É que fala lá, nos princípios fundamentais, espírito. Né? Aí quando fala lá embaixo, imortalidade da alma. Aí eu falei com o Sobral, ô Sobral, tá errado aqui, Sobral. Por quê, mano? Falei lá, a imortalidade da alma tem que ser a imortalidade do espírito? Não, não é não. Falei por quê? Então me explica. É que no mundo espiritual, eu sou espírito porque eu não preciso discutir com os espíritos que ele é imortal. Ele está vivo, ele está lá, já sabe. A discussão é aqui. Aí Kardec definiu que quando estamos no mundo espiritual, nós somos chamados espírito. Quando o espírito reencarna, é chamado alma. Por isso que fala que é a imortalidade da alma. Veja bem que coisa interessante, né? Então, a mediunidade é para provar um dos itens, provar a imortalidade da alma. E tem outra coisa. E o médium falou divulgar o evangelho, né? O médium tem por obrigação, apesar de que na doutrina espírita eles dificilmente usam essa palavra obrigação, obrigado e tal, né? Troca por dever. Não exige de ninguém, né? Então, o dever do médium é trabalhar em um centro espírita. Ele não deve trabalhar em casa para o núcleo familiar, né? Tanto é que um dia surgiu a mediunidade numa irmã nossa, ela começou a mediunizar-se, né? Para nós foi um sufoco, porque eu tinha um medo de espírito que eu suava, frio, de medo de espírito, né? Então, eu fui no Chico perguntar a ele se nós devíamos trabalhar mediunicamente em casa, que nós não tinha núcleo, não tinha centro, não tinha nada. Aí ele virou para mim e disse assim, Manuelzinho, espera um instante. Valdo, explica o Manuelzinho aí sobre o assunto que ele está querendo saber. Aí o Valdo chegou, doutor Valdo Vieira, né? Na época, hoje até mudou muito o temperamento, a maneira de ser, de ver, né? As coisas, tem o livre-arbítrio. Então, aí ele virou para mim e disse assim, ele sabia que eu não tinha cultura. Ele, para me explicar as coisas, ele tinha que explicar de uma maneira, né, Paulo, fácil de eu entender, né, que é a obrigação do expositor. Se ele não vai sondar o auditório que ele vai falar, a obrigação dele é falar de uma maneira que todos entendam. Né? Usar uma linguagem adequada a todo mundo. Se tem pessoas intelectualizadas, doutores, né, formados e tal, não importa, porque ele também vai entender. Não é isso? Aí ele virou para mim e disse assim, você entende de eletricidade alguma coisa? Falei, muito pouco, mas você vai entender. Nós vamos colocar um fio de alta tensão na sua sala, numa medida que atinja a sua cabeça. E vamos desencapá-lo. Aí eu falei, aí eu já comecei a entender.
Aí eu já comecei a entender o risco que eu já estou sujeito. Aí ele disse, é a mesma coisa de realizar a mediunidade em casa. Você, uma hora, você faz assim, outra hora você faz assim, outra hora você faz assim, uma hora ele te pega. A mesma coisa dos espíritos que eu vou levar para casa através da mediunidade. Outro exemplo, esse eu entendia bem. Nós vamos supor que você vai naquele... qual que foi aquele primeiro de louco que nós tivemos aqui? Raul Soares. Você vai no Instituto Raul Soares e eu tinha uma irmã internada lá. Ela ficou 50 anos internada em manicômios. Aqui, ali, até desencarnar com 80 anos de idade. Entenderam? Então eu falei, disse aí eu entendo mais ou menos. Aí ele disse, nós vamos pegar 10 loucos e levar para sua casa. Aí eu pensei comigo, que não é louco, já está trazendo tanto transtorno, que era minha irmã, né? Desequilibrado, 10, entendi, Valdo, acabou. Aí voltei para o Chico e contei o Chico, ele perguntou, como que foi lá, mano? Aí eu contei ele e disse, então faz o seguinte, faz um cômodozinho fora do corpo da casa. Aí nós fizemos um cômodo de tábua na Rua Tupis, para começar as reuniões mediúnicas. A primeira pessoa que participou da reunião foi namorada de um colega meu de mercado. Ele era caminhoneiro, trazia mercadoria para nós. Aí ele pediu, estou com uma namorada assim, você poderia levar ela lá? Eu falei, pode, ora, pode. Antes de terminar a prece de início, ela recebeu um espírito, deu uma rabanada com as pernas, 2 sapatos voou, o dirigente saiu fora. Eu falei, olha aí, agora percebi ia levar uma criatura dessa para casa. Entenderam? É muito difícil. Então, fica aqui alguns conselhos. Nós realizamos reunião mediúnica, né? Tanto é que o Grupo Emmanuel, baseado nessa tese, quando o Carlos Silveira se propôs de oferecer a casa dele para mudar do nosso grupo, o irmão Frederico ali em casa, que era um quartinho, o Grupo Emmanuel estava sem lugar para reunir, e lá ficou pequeno, lá cabiam umas 30 pessoas, o grupo cresceu muito, né? Principalmente terça-feira. Aí o Carlos Silveira propôs, acabou com um orquidário maravilhoso que ele tinha, doou tudo e criou lá um lugar, mas era dentro de casa. Na primeira reunião que o Sobral participou, aí ele então falou com o Carlos, infelizmente não podemos continuar aqui, porque dentro de casa não convém ter reunião mediúnica. Aí ele ajeitou tudo lá e construiu um cômodo lá de fora para poder reunir, tá bom? Tudo é esclarecimento para nós, tá bom? Está na hora, né? Está na hora. Parece que já passou ali, ó. Para terminar... Mas o item que está lá... fato é... o outro. Mediunidade com Jesus vai ser fácil. Mediunidade com Jesus, quer ver? E Kardec, né? Kardec e Jesus. Nós vamos dar o exemplo a vocês. Mediunidade com Jesus e Kardec. Seria Evangelho e doutrina espírita. Estão conjugados. Como eu falei com o Sobral um dia, falei, Sobral, na roça, sabe como que nós ia definir doutrina espírita e evangelho? É a corda e a caçamba. Sabe o que é caçamba? Para tirar água. Né? Tem a corda, amarra a caçamba na ponta, vai lá na cisterna e tira a água. Agora, se eu tirar a caçamba, o que vai acontecer? E se eu tirar a corda? Os dois estão interligados. Agora, para falar, assim, rapidamente, deixar uma ideia para vocês.
nós vamos dar um modelo, pertinho de nós, viveu 92 anos junto de nós. Alguém teve o privilégio ou felicidade de conviver um tempo maior com ele, né? Mas também acresceu a responsabilidade dessa pessoa que conviveu com ele. Contam que desencarnou uma pessoa relativamente nova e quem assessorou ele perguntou a ele: você é de Belo Horizonte, né? Você conheceu o Chico Xavier? Aí ele virou para ele e disse: antes eu não tivesse conhecido. Antes eu não tivesse conhecido. Entenderam? Então, o Chico para nós é um modelo de médium. É o maior e melhor médium do mundo. Nunca existiu um igual. Alguém pode falar, João Evangelista. Agora olha o trabalho do Chico e o trabalho do João Evangelista. Entenderam? Pode falar que é Pedro, pode falar que é fulano, ciclano, beltrano, Divaldo, vão me perdoar, né? Mas o Chico, agora tem uma coisa que caracterizou para ele, que chama-se renúncia. Sem renúncia, não tem amor. Todos que amam, renunciam. Agora, não quer dizer que todos que renunciem, né, tenham esse amor tão grande como os outros. O Chico começou renunciando no mundo espiritual para cá, na área sexual. Primeira reencarnação. É por isso que a gente tem uma certa dúvida com Kardec, né? A característica do Kardec parecia ser masculino, né? Não parecia? Parecia que eu não convivi com ele, né? Primeira reencarnação com mulher foi esta. Primeira renúncia. Como homem, perdão. Como homem, porque é a alma feminina, né? Aí que o Arnaldo Rocha pega muito, porque ele acompanhou muito a trajetória, né, do Chico através das reencarnações. Entenderam? Então, renunciou. O Chico, segundo item, tamponou a intelectualidade dele. Né? A inteligência não, porque não tem jeito, ela aflora, né? Aqueles atos, fatos que nós realizamos com maior intensidade na vida, ele rompe a barreira daquele tamponamento que a espiritualidade faz para nós. Então ele tamponou a intelectualidade. A pessoa intelectualizada tem maiores facilidades aqui, não tem? Tamponou. O Chico renunciou o status de nascer num lugar famoso, num recanto que ninguém conhecia, Pedro Leopoldo, com uma família humilde e com grandes dificuldades no relacionamento. Né? Porque não divulgar, e nem convém divulgar até hoje, mas uma das questões que levou o Chico para Uberaba foi questão de família. Uma das coisas, né? Não quer dizer que tenha sido só isso. Hein? A cita? Então, entenderam? Dificuldades, mas se eu pudesse contar, Nossa Senhora. E amigos meus, amigo mesmo que eu devo muitas obrigações, né? Pessoa da família. Mas não convém, não foi divulgado até hoje, não convém, né? Então, seguindo o mesmo raciocínio, ele renunciou à riqueza. Recebia o pagamento, eu pude presenciar por mais de uma vez. Ele chegava em casa, no dia 5 mais ou menos, ou 3, ou 4, não sei bem o dia, chegava com o envelope do pagamento e entregava a Luísa, a irmã mais velha, para ela fazer os pagamentos do mês, que antigamente comprava no caderno, né?
na roça. Aí anotava, ia na farmácia, pagava, no armazém pagava, em outros lugares pagava e tal. Sobrava um trocado, ele pediu o André, que era irmão dele, que tinha uma loja de comércio. Foi aí que entrou, que eu entrei, né? Na vida deles. Então ele tinha um comércio e ele trocava em miúdo. E ele punha dentro dos envelopes. No sábado nós saímos na peregrinação e ele dava um envelope a cada uma mulher dizendo: olha, é um pedacinho de goiabada para você, é um pedacinho de marmelada para você, o dinheiro. No dia 6, ele entrava no lugar de trabalhar sem um centavo no bolso. Escreveu oficialmente 412 livros. Não saboreou, né, Paulo? De um centavo. Desapegou de todo. Então nós podemos colocá-lo como modelo, mediunidade com Jesus e Kardec. E o seu guia espiritual lhe disse: Chico, no dia que eu fugi de Kardec e do Evangelho, você me abandona, você me larga. E avisou a ele, que ele falou com o Emmanuel que ia desencarnar, em 1948. Aí Emmanuel disse: Chico, você pode desencarnar. Você vai chegar no mundo espiritual como um grande homem, mas você vai nos complicar muito, porque a sua reencarnação foi altamente programada com essa missão. E a especialização dele era a psicografia, que é o que falamos aqui, né? Agora, para terminar, nós vamos ler aqui, eu até trouxe aqui, deixa eu ver aqui. Trouxe aqui, se você gostar, tira um xerox e distribui para quem quiser. Está no livro Paz e Renovação. Chama Mediunidade de Você. Agora, parece que está interferindo. Não sei se é eu aqui, né? Ah, é a bateria? Não, não tem problema não. Está chegando lá? Não, né? Muito bem. Então é do livro Paz e Renovação. E o capítulo é número 13. E o título é Mediunidade e Você. Entenderam? Agora nós vamos começar rapidamente perguntando: alguém aí tem mediunidade e intuição? Uma pessoa? Você tem mediunidade e intuição? Então eu vou ler uma mensagem para você. Tá bom? Um conselho: exerça a faculdade da percepção clara e imediata, mas para ampliar-lhe a área de ação, procure alimentar bons pensamentos de maneira constante. Entenderam? Tem alguém aí que enxerga os espíritos? Uma pessoa aí que... Você? Uma mensagem para você. Mas não é especificamente para a área não, né? É para nós todos. Clarividência. Agradeça a possibilidade de ver no plano espiritual. No entanto, no esforço do dia a dia, detenha-se no lado bom das situações e das pessoas, para que os seus recursos não se comprometam com o mal. Nós temos uma dificuldade. Nossa, mãe. É como conta que Jesus passava num determinado lugar e tinha um cachorro morto, não é? Quem lembra aí? Aí imediatamente, né? Aí Jesus olhou para o cachorro e disse: que belos dentes, né? Então é a área da clarividência, né? Vamos olhar outro. Quem tem aí a clareaudiência? Quem escuta algumas vozes aí? Ela falou que não tem não. Ninguém escuta os espíritos, não? Nós costumamos não escutar nenhum dos encarnados. Quem dirá os desencarnados? Aquele que tem a clareaudiência, regozije-se por escutar os desencarnados. Todavia, aprenda a ouvir no cotidiano para construir a felicidade do próximo, defendendo-se contra a queda nas armadilhas da sombra. Psicofonia. Empreste suas forças para que os espíritos falem com os homens,
Contudo, na experiência comum, selecione palavras e maneiras, a fim de que o seu verbo não se faça veículo para a influência das trevas. Psicografia. Escreva com as entidades domiciliadas fora do mundo físico. Mas habitue-se a escrever em benefício da paz e da edificação dos semelhantes, impedindo que a sua própria inteligência se faça canal de perturbação. Materialização. Dê corpo às formações do plano extrafísico. Entretanto, acima de tudo, concretize as boas obras. Curas. Aplique passos e outros processos curativos em favor dos enfermos. No entanto, conserve as suas mãos na execução dos deveres e tarefas que o Senhor lhe confiou. Isso das mãos é muito sério, hein? Transporte. Colabore com seus recursos psíquicos no trazimento de objetos sem toque humano, mas carregue a caridade consigo para que ela funcione onde você estiver. Premonição. Rejubile-se com a responsabilidade de prever acontecimentos. Todavia, busque sentir, pensar e realizar o melhor ao seu alcance, na movimentação de cada dia, para que a sua conversa não se transforme em trombeta de pessimismo e destruição. Mediunidade em geral, agora é para nós todos. Qualquer mediunidade serve a fim de cooperar no parque de fenômenos para demonstrações da existência do Espírito. Está vendo o que nós falamos no início? Mas não se esqueça de que a condução dos valores mediúnicos para o bem e para o mal é assunto que está em você e depende de você em qualquer circunstância e em qualquer lugar. Um bom fim de carnaval para todos, muita paz e muito juízo. Obrigado.